mais um episódio do... Fala aí, Sesmac, mas é mais um episódio de qual temporada? Segunda temporada, tudo novo, episódio novo, casa nova. Estamos dando início à segunda temporada. Acho que vocês viram a primeira como foi riquíssima e tenha certeza que o conteúdo para essa segunda vem com tudo, né, professor Vitor? Isso aí, sou Vitor Fabiano, professor do Sesmac. E eu sou Águida Feitosa, coordenadora do marketing do Sesmac. Temática hoje fantástica. Esse universo das redes sociais, uma vez postou, já era. Então trouxemos aí pessoas fantásticas que também podem contribuir com esse cenário do universo digital. Né? A gente percebe que cada vez mais na internet, né, o cenário profissional vem crescendo, principalmente nas redes sociais. Então, o profissional, a carreira em movimento tem que estar onde hoje, né? Onde as pessoas estão, onde as pessoas se conectam. E aí a gente trouxe duas pessoas assim, profissionais na área de nutrição, mas que são, vamos dizer assim, influenciadoras. A gente pode utilizar esse termo, né? No final são referências ao que fazem. Exatamente. E aí a gente traz aqui duas especialistas aí na nutrição e também que são referências nas redes sociais, a professora Andréa Aragão e a Letícia Nogueira. Eu quero que vocês se apresentem para a gente, falem um pouquinho quem são vocês, para que as pessoas conheçam e trazer um pouquinho dessa experiência para o nosso público. Bom, primeiro, satisfação imensa estar aqui. Como a Magda disse, meu nome é Andréa Aragão, eu sou nutricionista, formada pela Universidade Federal de Alagoas. Estou no Sesmac há 23 anos. Pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo, 23 anos de casa. Sou muito grata ao Sesmac, a todas as oportunidades que eu tive dentro do Sesmac. Acredito que eu pude crescer muito como ser humano e como profissional, porque lá eu tive a oportunidade, né? No Sesmac, ainda estou no Sesmac, mas eu digo assim, no início de fundar o curso de nutrição do Sesmac, né? Fiz parte da fundação do curso de nutrição do Sesmac, coordenei esse curso por 12 anos, né? E a partir daí fui galgar outros passos, né? Então eu abri um instituto, eu tenho um instituto em Maceió, né? O Instituto Andréa Aragão, onde a gente lá tem 10 nutricionistas egressas do curso de nutrição. As nutricionistas são egressas do Sesmac. Tem um endocrinologista e tenho uma pediatra, que é minha sobrinha, que é professora do Sesmac também, né? Doutora Larissa Gouveia, que está lá comigo também no Instituto. E hoje eu estou no Sesmac como professora, né, na parte de estágio no 7º período de nutrição. Então aí é um pouquinho da minha história. Que coisa boa. E é um prazer enorme estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Eu sou Letícia Nogueira, sou nutricionista, mas nutrição é minha segunda formação. Me formei nutricionista lá no Sesmac, mas primeiramente eu sou engenheira química, onde trabalhei 5 anos na área, atuei aí no mercado e passei para a nutrição, que era realmente uma coisa que eu me identificava bastante, adorava, né? Já tinha um estilo de vida saudável. E hoje eu atuo na área de nutrição clínica funcional. Tenho o prazer de atender no Instituto Andréa Aragão, né? Muito legal isso. Atendo em São Paulo, trabalho lá também, numa clínica, na Mederi Clinic. Antes, no início, eu ficava me dividindo entre São Paulo e Maceió, mas agora eu voltei aqui para Maceió e estou mais aqui. E com os atendimentos online também, né? Que já nos proporciona essa liberdade de atender pessoas de outros estados, o que é muito enriquecedor isso. E eu tenho apenas 2 anos de formação na nutrição. Diga aí. Depois vocês vão acompanhar o perfil das duas e vão dizer assim, poxa! Não é milagre, né? Foi dia após dia. Isso é importante. Acho que a Letícia trouxe uma das primeiras perguntas aí, né? Na verdade, é um detalhe importante que a gente observa no universo profissional. Uma vez formado, como lidar com essa relação do mundo das redes sociais, né? Com essa interação que às vezes, ora, alguns acham que é muita exposição, outros muitas das vezes não querem se expor, mas como utilizar esse universo, né, do mundo digital, das redes sociais em prol do universo profissional ao qual nós estamos inseridos? Porque muitas das vezes nossos acadêmicos saem, né, e não conseguem entender esse comportamento. Na verdade, eu vim do mundo offline, né? Eu fui formada numa época em que não existiam as redes sociais, né? E nem por isso eu consegui evoluir ao ponto de saber lidar e trabalhar com isso para o meu benefício, para o benefício da minha profissão, da minha carreira, da minha visibilidade. Eu sempre coloco que é importante a gente ter, eu digo assim, né? A gente precisa ter conteúdo, ter base, né? E a gente precisa utilizar o online
para a gente ter visibilidade. Então, mas isso precisa de um planejamento. Eu preciso ser planejado, não pode ser feito de qualquer forma. E cada vez mais hoje, eu acredito, né, que a geração, né, online, que já veio nesse mundo, se ela for bem direcionada, sabe usar isso de forma muito estratégica. E aqui a gente tem um exemplo maravilhoso. Acho que, Letícia, pode complementar isso aqui. Como foi isso no início, enquanto na graduação ainda, Lê? O meu início, na verdade, eu me formei quando eu estava... no primeiro ano que deu a pandemia, que foi 2020, eu estava entrando para o último ano já da faculdade. Então, quando a gente pensa assim, né, no boom que teve a internet, dos profissionais migrando para o online, a questão dos atendimentos online, porque não era permitido o presencial, foi bem na época que eu estava para me formar e eu vi esse movimento do mercado. Fiz, não, então eu tinha as redes sociais, já tinha minha rede social ativa, mas pro lado pessoal, né? Aquela foto de família e tudo mais. E aí eu comecei a mostrar no dia a dia como que eu estava me alimentando, né? Pandemia, em casa, o que eu estava fazendo? Às vezes uma receitinha saudável, mostrando aqui estrategicamente como era que eu... Então, você não foi proposital inicialmente? Não foi proposital, o conteúdo estratégico não tinha, assim, um planejamento Certo. porque eu ainda não era profissional. Foi proposital para começar a me desenvolver. Perfeito. Porque eu sei que eu já sabia naquela época e hoje em dia também que é tudo treino, é dia após dia. Então, você se desenvolve dia após dia. Não, eu tenho que começar agora, porque está todo mundo também começando, porque futuramente isso já vai me... Você teve visão. Isso. Você percebe, você enxergou o cenário, porque assim, a pandemia, isso foi bem claro. A gente trabalhou outras temáticas aqui nos outros episódios, até na primeira temporada, e é engraçado que a pandemia sempre vem à tona na nossa fala, no nosso bate-papo aqui, o quanto ela acelerou. Eu acho que ela acelerou bastante esse processo da internet, das redes sociais, abriu portas, oportunidades, né? Acho que muita gente, quem soube aproveitar, pegou o caminho ali e vamos embora. Exatamente. E é o universo das telas, não é isso? E de uma certa forma, apesar de teres formado recentemente, o seu alcance está sendo fantástico, não é isso, nesse momento? Porque eu sempre busco atualizações e o networking, né? Porque é fundamental manter esse networking. A Andrea sempre fala, traz vários cursos, traz várias coisas, mentorias e tudo mais. Eu participei de várias. Desde a faculdade, eu não ficava só presa no conteúdo da faculdade. Participava de congressos, mesmo sendo estudante. Eu participava de cursos fora, viajava bastante. Então, isso tudo vai criando um networking mesmo. Você vai vendo como os profissionais já se comportam, qual é a tendência de mercado, o que você pode fazer. Você vai ampliando o seu conhecimento, vai adquirindo experiências, né? A gente sempre colocou, nessa fala, isso é muito interessante, eu sempre coloquei para os meninos, né, enquanto eu estava lá. Isso, gente, meninos, eu acho que ela fala enquanto professora, eu tenho quase certeza, porque a relação... A Andrea tem essa relação com eles. Para os alunos, né, para os meninos. Eu sempre coloquei, né, muito isso, né? Eu acho que o network ele é fundamental hoje em dia. Se você não sabe se comunicar de alguma forma, estar perto das pessoas que você, de alguma forma, pessoas que são grandes, quando eu digo grandes, referências no que fazem, a minha vida toda eu fiz isso. A minha vida toda. Eu juntava o que eu tinha e o que eu não tinha para ir para um congresso. E lá no congresso eu observava quem eram as pessoas que eu admirava. E aquelas pessoas que eu admirava, eu arrumava uma forma de chegar próxima delas. De conversar, de dizer de onde eu era, o que eu fazia. Isso vai lhe abrindo um leque de oportunidades enorme. Tanto leque de oportunidade, como você começa a visualizar um mundo que às vezes você está tão distante dele, se você não se conecta com as pessoas. E é importante a gente frisar aqui, o quanto é importante, quando você está na graduação, quando você sai da graduação, tem que investir, minha gente. É preciso ter investimento, e eu estou falando financeiro, algumas vezes, para você se qualificar mais, para que você possa, lá adiante, colher os frutos. Às vezes ele é próximo, às vezes ele é mais longo, mas é preciso ter uma capacitação. Você está cercado de bons cursos, mentores, pessoas que vão lhe dando, né? A Letícia é uma pessoa que tem uma visão muito boa, mas ela, quando saiu da faculdade, logo que ela saiu, e ela é praticamente recém-formada, digamos assim, e já tem uma carreira muito bem conceituada, aos meus olhos, eu sempre aplaudi, sempre estou, né, junto dela, e ela sempre vem, André, eu estou com vontade de fazer isso aqui, eu digo, vá-se embora. Muitas vezes a gente, né, se comunica, né, e ela foi atrás, né, de um universo enorme de possibilidades,
né? Claro que cada um vai dentro das suas condições, mas Sim. existe aí online, existe todo tipo de valor, de preço de curso para você fazer. É você saber o que você quer. Estrategicamente, né? E estrategicamente, né? E Letícia fez vários investimentos nesse sentido, né? De palestras. Não Nunca para. Acho que o profissional, ele nunca para, né? A atualização, ainda mais na dinâmica que a gente está hoje das descobertas, a parte da tecnologia, a dinâmica nunca vai parar. E eu acho que vocês duas trouxeram uma coisa, eu também sou professora, né? Hoje estou mais na coordenação do departamento de marketing, mas também ministro aula na pós-graduação. Fui professora há muitos anos na graduação e eu sempre falava isso para os meus alunos também, Andréa. 50% a faculdade tem uma responsabilidade na sua formação. Os outros 50% você corre, busca que você vai sair ali, o profissional que você deseja e almeja. E eu acho que vocês trouxeram pontos importantes para cá, né, professor? Como a questão de você buscar formações paralelas à formação acadêmica da faculdade, da universidade, e também a questão do networking, ver quem é a pessoa que me encanta, que, poxa, eu quero chegar lá, eu quero estar junto com ele na próxima palestra, né? Então, assim, almejar, exatamente. Ter como vamos dizer assim, essa pessoa tem que ser igual a ela, então eu vou Não, inspiração mesmo, né, Letícia? ser aquela pessoa que isso não vai existir, né? Acho que as coisas têm que fluir de forma natural e você ter a certeza mesmo do que você quer, porque hoje em dia ainda mais, né, tem muitas opções de cursos para todas as pessoas, tudo que busca tem lá a opção, mas são todos que são legais, são todos que realmente vale a pena investir, né? Então tem que ter também esse O filtro, Perfeito. Bem interessante, né? Porque tocou num assunto fantástico que durante a graduação, de uma certa forma, já fazia essa relação com conhecimento, com o universo digital. Porque, de novo, né? Estamos aqui no dia de gravação, mas dia 31 de agosto, né? Foi dia também da nutricionista. Parabéns, elas são nutricionistas. Eu vim em homenagem a elas, percebeu? Foi. Arrasou. Fantástico. Então, a ideia justamente é essa, tentar também trazer esse universo da atuação profissional, né? Então, de novo, aí uma outra pergunta que eu acho que também é bastante interessante no sentido de tentar entender como é que eu, acadêmico, por exemplo, posso fazer também um conteúdo. Porque realmente não podemos, por exemplo, prescrever dietas. Certo. Mas por que não mostrar a rotina e, de repente, criar ali uma janela, né, de Dá o primeiro passo já, dia a né? dia, né? Então, eu queria saber de você se isso também é possível nesse universo. Com certeza. Eu comecei assim, na verdade. Então, eu comia lá, estava fazendo meu café da manhã. Então, por que eu escolhi fazer esse café da manhã aqui? O que tem de equilibrado? Tô comendo isso aqui porque, né, quero me manter com foco, quero tirar um pouco a preguiça, quero me manter ativa. Então, assim, começa a mostrar o dia a dia, né? Eu comecei exatamente isso, mostrar o dia a dia sem falar de uma linguagem técnica. Você vai fazer isso, você deve fazer isso. Não. Mas o que eu aprendi ali que eu estava usando para mim e eu sou reflexo, né? Então, as pessoas me viam com disposição, com o meu bem-estar, com a imagem bacana, legal, passando, as pessoas se identificavam. Tanto é que quando eu saí da faculdade, quando eu comecei a atender, já comecei lá na Andréa, eu já tinha uma lista de espera de pessoas, pacientes, querendo passar. Você construiu algo já na graduação, tá E eu vendo? não falei nada sobre o que você vai fazer. As pessoas não me viam como profissional. Criou a sua comunidade mesmo enquanto graduação, não é isso? Isso por identificação. Então, acho que é isso. Não sabe como começar? Qualquer dia que você começar, o importante é não parar. Eu lembro muito bem. Primeira vez que eu abri, fiz, não, eu vou começar a mostrar pelo menos um story por dia, eu vou fazer. Naquela época, fazer várias stories cansava o público, né? Hoje em dia, não mais. Mas eu comecei, desde então, eu não parei um dia sequer. Tem dias que a gente não quer, que tá cansada, que não quer aparecer, mas eu tô ali, alguma coisa eu mostro. Porque as pessoas precisam ser alimentadas, né? Mas os profissionais de marketing traz isso, viu? Que é a questão da consistência, de você manter. Então, você apareceu uma vez, fez um negócio muito legal, mas depois desapareceu, você já perde. Até a professora Andréa, por exemplo, ela tem uma rotina. Não, a professora Andréa, eu acompanho ela, né? Então... Que ela contagia todo mundo, né, professora Andréa? Isso que a Letícia colocou, eu acho interessante. Acho que tem uma coisa até polêmica que eu acho interessante a gente falar. Às vezes as pessoas olham para você que tem luz própria, que tem facilidade no falar. Tem essa energia. Rotulam, eu vou botar entre aspas, né? É marketing.
E marketing é coisa boa, gente. Poxa. Vou defender minha área. Mas é marketing no pós-graduativo, como se assim. entendi. É marketing, só é marketing. Eu sei. Vou fazer um parênteses. Virou blogueirinho, né? É. Assim, Virou blogueirinho. blogueirinho. Virou blogueirinho. Aí dá vontade de fazer, ó, beijinho no ombro, né? Porque, assim, o marketing hoje, ele faz parte do processo, se você saber utilizar bem. Então, antes do marketing, você precisa conhecer quem é Andréa Aragão. Ela é formada há quantos anos? Ela tem quantas pós-graduação? Ela tem mestrado? Ela tem uma quantos carreira Ela tem uma construída. carreira construída. Ela não é só marketing, ela é também marketing, tá? Porque Perfeito. é necessário. Quem não consegue acompanhar isso, fica para trás. E aí vai estar só criticando quem está crescendo, gente. É verdade. Então, você não precisa fazer igual ao outro. Até porque a gente tem uma digital única. Isso E as pessoas reconhecem, né? é muito peculiar. Falso, quando é verdadeiro. Exatamente. Quando você faz aquelas coisas, eu vou fazer igual a ela, não vai ficar. Não vai ficar, porque bota a tua energia, cada um tem a tua energia. E uma forma de comunicar, isso que eu ia falar. Né? A forma de comunicar. Cada um tem sua. Se você visitar vários Instagrams aí, né, de algumas pessoas, né, a gente tem o cuidado, que você vai ver que cada um tem a sua essência. E as pessoas procuram Letícia porque se identificam com a essência de Letícia. E as pessoas procuram André por causa da essência de André. E assim vai. Eu tenho 10 nutricionistas lá no Instituto, todas bem conceituadas, com seus pacientes. E cada espaço para todo mundo. Entendeu? Cada um joga a sua energia que faz. Então, assim, o marketing hoje, quem ficar totalmente fora... Eu tenho algumas amigas da minha época de formação que fazem, não, isso não é necessário. E meus pacientes são tudo boca a boca. Não sei o que. Ótimo, eu também tenho vários pacientes que são que um paciente que vem para mim fala e vem, também tem um paciente, mas a gente também, hoje, a gente também capta via internet. Tem captação também. E aí eu vou A gente não pode esquecer reforçar, disso. essa sua fala da importância de você hoje, o profissional, né? Ter a sua carreira em movimento, estar estar no espaço e no cenário da internet, especificamente nas redes sociais. O mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes. Para pensar. E cerca de 50%, ou seja, 4 bilhões, estão nas redes sociais. Então, se a gente fica fora de uma rede social, né, como é que a gente vai estar levando o nosso conhecimento? A bagagem que a Andréa tem não seria vista e tão bem vista, vamos dizer assim, se você não estivesse em um meio de uma rede social. Porque as pessoas se conectam com a gente, com a nossa maneira de ser. Então, a gente vai, às vezes, dar uma palestra no canto, que aí você está dando uma palestra, é algo offline, né? Mas, assim, quando você termina a palestra, 1000 celulares em cima, tirando sua foto, lhe marcando, né? Mostrando que gostaram da sua palestra. Aí, é aquilo ali, ó, que era offline, que estava ali dentro de uma sala, já foi para o mundo digital em 2 minutos. E se multiplica, né? Se multiplicou. E quantas pessoas chegam para você através do direct, né? Eu amei sua palestra. Você atendeu online? Queria que a minha mãe fosse para você. Eu dei uma palestra agora sobre longevidade, sobre menopausa. Queria muito que a minha mãe fosse para você depois que eu vi a palestra. Aí veio aquele boom de atendimentos online, depois que a gente... Porque o mundo é isso, é o movimento, gente. E, Andréa, o Brasil, foi feita uma pesquisa, a Nielsen Consultoria trouxe uma pesquisa que o Brasil é o segundo país, preste atenção, que tem mais influenciadores e também é o segundo país que as pessoas mais veem e seguem influenciadores. Então, como é que vocês, como a gente enquanto profissional, vai estar fora desse cenário? Justamente quando alguém coloca assim, eita, é influenciador. Sou uma influenciadora. Influenciou para o bem as pessoas, Sim. Exatamente. A gente tem também esse papel enquanto você está na rede social. Claro que a gente tem que ter todo o cuidado, a gente tem todo o cuidado, aí, né? Todo o respaldo. A responsabilidade, né? Tudo que a gente vai colocar, da forma que a gente vai colocar, né? Da intenção, quando a gente, de vez em quando a gente está brincando, mostrando o dia a dia, mas de vez em quando tenho muito cuidado numa postagem. Não gosto de polêmica, não gosto de gerar coisas posts que vai gerar bate-boca. Não. Não se envolver em polêmica, né? Exatamente. Você tem como estar ali e todo mundo está ali seguindo, né? Tá ali ajudando ali de alguma forma, né? Através de uma pergunta, de uma dica que alguém dá para você, que quer uma ajuda, e você responde o que você pode dentro do que você limita, como que é possível você responder por ali, porque eu não vou estar consultando ninguém, né? Pelo Instagram, mas a gente sai
né, administrando aquilo ali de uma forma que a gente reverte público para a gente. Perfeito, isso é Nosso muito importante ser consultório, nosso colocado. atendimento, né, Letícia? Exatamente. E assim, tem tipos de pessoas que realmente têm um perfil diferente, né? Que gostam realmente de passar a informação de um jeito um pouco mais agressivo, outras Isso. um pouco mais calma. Eu acho que eu sou um pouco mais calma, É. um pouco mais cautelosa. Mas tem espaço para todo mundo. Sim, até porque tem público para tudo, né? Isso, público para todo mundo. Não quer dizer que há apenas um jeito de fazer, né? Só você ser você mesmo que você vai ter o seu público, sua comunidade, as pessoas vão se identificando. E a maioria dos meus pacientes é do online mesmo. Isso permite uma liberdade muito grande. Por que eu acho que a primeira vez que eu atendi um paciente de fora, brasileira, né? Mas que morava, agora eu não vou lembrar, ou era Austrália, ou era Estados Unidos, eu fiquei pensando, estava tão nervosa para o início da consulta, que eu falei, poxa, por que que ela me escolheu, né? E se a gente parar para pensar, É isso. A gente escolhe. Perfeito. Porque eu tô ali mostrando um pouco o que eu aprendo, né? Porque não é só o dia a dia, né? A gente tem que ter intencionalidade de, às vezes, falar uma coisa técnica. Isso. Eu fui no congresso, aprendi isso, ou então eu tô aqui, tô estudando, ou esse artigo respaldo, fala né? sobre isso, o que é que você pode aplicar isso na sua vida. Isso dá uma confiança na pessoa, mostra a sua autoridade de forma leve e tranquila, né? Não precisa estar procurando, porque noto que as pessoas... Eu recebo muitas perguntas de profissionais que estão saindo da faculdade da internet. O que eu estou saindo da faculdade? Qual curso você recomenda? O que você recomenda fazer? Não tem resposta, não tem regra, né? Você mostrar da forma mais leve possível quem é você, o que você estuda, o que você faz, como que você pode ajudar aquela pessoa com o seu conhecimento, né? E com a sua prática, que as coisas vêm, né? Os frutos, eles vêm. Perfeito. Buscando nessa questão da escolha que tocaste bem nesse assunto, professor Aida, queria realmente entender como é que funciona também esse cenário do empreendedorismo associado também à empregabilidade. Porque quando você faz algo novo, que é inovador, que já bem faz lá na sua rede social, empreendedorismo. Mas a empregabilidade, aqui uma fundadora de um instituto, existe na empregabilidade essa visão também de analisar esse comportamento até então no universo digital, porque existe aquele também que fica ali postando seu lifestyle, né, fazendo ali aqueles posts talvez mais polêmicos. E aí, existe também essa análise pelo própria vivência que já tivesses, enfim, observando essa empregabilidade. Será que existe também essa análise desse perfil do comportamento no universo digital para obter aí também empregabilidade? Você fala da empregabilidade no sentido de divulgação daquele... Não, eu estou aqui, vou ser contratado pela professora, doutora... Na hora que Vai você ser vai contratado contratar. pelo Instituto André Aragão. Isso, e aí na hora observa lá, de repente fulano de tal, existe a pessoa, e as empresas, né, observar esse entendi. comportamento digital, olha, isso aqui de repente eu olhei aqui, nossa... Hoje, isso é muito observado hoje. Esse aqui não serve para mim porque não atende a minhas... Não tá no perfil, Olha, né? De repente não é um perfil profissional, de repente nem sabe qual é. Olha, Então, isso aqui existe pode ser- demais, Vitor. Lá no Instituto, para você entender, né? Praticamente todo mundo que está lá são ex-alunos, certo? Então, todo mundo que está lá, eu conheço a história. Eu conheço a história, eu conheço a energia, eu sou muito da energia das pessoas, eu acho que isso flui no ambiente. Então, eu conheço as pessoas que estão lá. E quando vai chegar uma pessoa nova, tá? Eu queria atender no instituto, tal, tem sala, tal, tal. Peraí, não conheço a pessoa. Então, vou ter a primeira coisa que eu faço, rede social. Tá vendo? Virou meio que hoje você... quase análise o de currículo. credibilidade, né? Meio que Ele manda o currículo, né? Claro, o currículo, né? Dele, mas eu vou para a rede social para conhecer qual é o perfil dessa pessoa. Ela é polêmica, como é que ela trabalha, porque assim, eu não gosto. Você de polêmica. construiu já a imagem do Instituto, né? O Instituto tem uma imagem, graças a Deus a gente conseguiu constituir uma imagem, ele tem um nome já no mercado, as pessoas, né? Muitos médicos dizem, vai lá no Instituto, vá para o Instituto lá da André, tem vários nutricionistas lá, manda para lá que lá vai ter alguém. Então já tem credibilidade, eu tenho que ter muito cuidado, né? Porque mesmo você não sendo meu funcionário, né? Você indo lá, vai atender lá, mas você está lá dentro. Você está postando que está dentro do Instituto André Aragão. Então, a partir do momento que vai gerar polêmica, vai fazer condutas ilegais, isso não é legal. Então, assim, eu acho que hoje é sim.
Eu acho que praticamente todo mundo observa esse perfil, sim. Como é que você se comporta na rede social vai refletir em você enquanto profissional. Pode ser que tenha as pessoas que adorem essa polêmica e queiram. Sim. Mas lá no Instituto, isso para mim não é uma coisa positiva. Vocês deixaram Entendeu? claro, né? Acho que as duas deixaram claro, tanto que a Letícia faz parte do Instituto da Andréa Aragão. Você deixou claro o perfil que você quer de profissional, Existe um perfil, né? né? E automaticamente você desenha o público que você busca atender. Porque se você tem um perfil, vai ter um público que vai querer estar adequado a esse seu perfil. Então, esse cuidado de trazer algo para dentro do seu nome, porque é o seu nome. Porque tem gente que fala assim, É uma representação de todos, não só, mas de todos que já estão lá, né? não tem sala disponível para alugar. Tem sala disponível para alugar, mas não é para qualquer um que eu vou alugar. Entendeu? Aí tem gente que fala, mas você precisa pensar como uma empresária. Você precisa, né, tem que ter ali, aquelas salas têm que estar preenchidas, porque tem os custos que tem que se manter. Mas eu ainda bato na tecla, eu sou empresária, mas vai entrar, vai chegar, mas tem que ser pessoas que tenham o perfil também. Porque é uma coisa construída, ela pode se, dependendo do que você coloque, o nome... Além daquilo que a gente pensa que é somente a questão técnica, também existem as soft skills aí que fazem parte desse cenário e tem que ter um comportamento adequado, Ótimo isso. uma conduta adequada, e isso acaba impactando na vida profissional, né? Talvez por isso que muitos sentidos do network se perdem e os laços não são construídos, as ilhas se perdem e não constroem-se em pontos, né? Então, esse é um grande detalhe também desse universo do network, que talvez seja a nossa maior preocupação, né? Isso. Porque, Vitor, você pode ter um currículo maravilhoso. Se você não for um bom ser humano, para mim você não vale. A gente trouxe isso aqui no episódio da inteligência emocional. Para mim você não vale nada. Então, assim, porque você ser um bom ser humano, eu posso lhe moldar para você ser um melhor profissional. Porque lá dentro, eu tenho esse olhar para aqueles que estão começando, uns que já são mais desenrolados, eles conseguem andar só. Outros que ainda estão, eu fico, fulano já atendeu? Atendeu quantos pacientes? Eita, não atendeu ninguém essa semana. Poxa, vou arrumar alguém para ele atender. Eu fico com essa preocupação, entendeu? Também de ajudar nesse sentido. Né? A gente não consegue, né, sempre atender todos, mas assim, esse cuidado, eu acho que do ser humano e do profissional, você tem que estar muito... Se for os dois, ótimo, né? Se você tem conhecimento e é um bom ser humano, perfeito. Mas entre os dois, é melhor. Você ainda vai pelo ser humano. Eu vou pelo ser humano, eu ainda Perfeito. acredito nas pessoas. Até porque hoje também tem que ter cuidado, porque hoje a profissão é uma marca. Você está construindo a sua marca, Exatamente. né? Então, isso é importante ser dito, eu acho que até na formação dos alunos da graduação, eles terem esse entendimento até do que eles postam nas redes sociais. É uma coisa só, Né? É o seu histórico ali, né? Você tem a sua rede social, você vai estar mostrando o lado profissional, mas o seu lado pessoal conta muito para o seu lado profissional. Não é, no final de semana eu não trabalho, então eu só curto, só vou pra balada, só tomo meu drink, só. Aí você mostra o que você está fazendo ali, poxa, às vezes não vai acontecer, às vezes vai afastar, né? Não condiz, profissional. Não é coisa separada, a rede social é o seu cartão de visitas, é quem você é. Você não é só profissional ou você não é só sem ser profissional. Você não é só lazer, né? Você é os dois. E as pessoas se identificam pelos dois que você é, né? Como profissional, como você aplica isso na sua vida pessoal também. Então, o profissional e o pessoal estão interligados. Totalmente interligados. Na graduação, eu coloco muito... Eu me lembro que os alunos do primeiro período, eu sempre dizia, gente, imagina que você chegou na faculdade e você está numa vitrine. Numa vitrine. Quando você vai passear no shopping, tem vitrines que você passa, você para. Que vitrine linda, né? Alguma coisa ele chama atenção para você adentrar ali dentro, né? E tem vitrine que você simplesmente passa. Então, em qual vitrine vocês querem estar durante o processo de graduação? A vitrine que eu digo é tudo. Seu relacionamento com as pessoas durante a graduação, seu compromisso, sua responsabilidade. Você está fazendo network, porque os seus professores que estão ali, eles estão observando vocês. E muitas vezes, quando se termina, eu convido, particularmente, aquelas pessoas que eu acho que têm o perfil para estar no meu instituto, eu convido para ir trabalhar lá, né? Se querem atender lá, na verdade, entendeu? Então, a vitrine é isso, construir uma vitrine, você observou aquela pessoa, aquele caminho, e até outras pessoas que ligam, André, eu queria uma indicação de alguém, para eu me perguntar, peraí, quem você vai pensar? Quem foram as vitrines que mais abriu meus olhos durante a graduação? Então, a vitrine é um contexto de atitudes que você vai tomar durante toda a sua graduação, que já está fazendo ali o seu nome. Eu sempre disse muito isso aos alunos, né? Você está construindo ali.
Então, isso Inclusive o network, né? Porque o network também tem que ser feito com as pessoas que, teoricamente, estarão na mesma energia, na mesma vibe, no mesmo comportamento, não é isso também? Isso. E pelo menos chegar também a fazer um network com a pessoa que também não desponta aquilo que é a energia que está batendo O networking, de uma forma, no quando eu, mesmo ritmo. quando eu disse a você que eu, né, sempre fui muito para congresso e procurava as pessoas-chave, aquelas pessoas que eu idolatrava, entre aspas, coisa assim que eu tinha como referência, né? Aquelas pessoas que eu tinha. Então eu olhava e eu queria sempre estar chegando perto daquelas pessoas, porque aquelas pessoas eu queria, de alguma forma, chegar onde elas chegaram de alguma forma, né? Então, assim, você tem aquele perfil que você quer seguir. É mais ou menos o que acontece nas redes sociais. É com intenção, o network tem que ser com intencionalidade. Não serve de nada. Eu acho que esse bate-papo, assim, está trazendo muitas informações e dicas para vocês. A Letícia já meio que apresentou já como ela iniciou a profissão dela, essa carreira dela nas redes sociais. A Andréa também pincelou. Mas, Andréa, quando foi que, tipo assim, você percebeu a importância da rede social para a sua profissão? Quando foi que você deu o primeiro passo mesmo, o pontapé inicial? Tu lembra? Misericórdia, que é muito difícil. Quando foi que você disse assim, agora? Ou você foi também Na de forma verdade, eu fui natural? muito espontânea. Eu fui muito espontânea, né? Eu abri o Instagram e comecei a mostrar o dia a dia. Acordo muito cedo para fazer exercício sempre. 5 horas a professora Andréia acorda, só para o A pessoal ficar professora sabendo. André acorda 5 horas da manhã. Bom dia! Bom assim que ela dia, faz. meu povo! assim Que virou como é que chama? Jargão. Eu acordava muito cedo sempre, aí eu começava, bom dia, meu povo. Jogava alguma frase, alguma coisa. Tudo assim, Conta. não tinha, não vou mentir, nesse início, nenhuma intencionalidade. Se eu vou brincar, que todo mundo fala, né? Vou mostrar, meu dia. Aí começava a dar bom dia, ia pra academia, tudo assim. Depois, eu acho que agora eu já tô mais, né? A gente vai se apurando mais, mas eu nunca perdi minha essência. Eu acho que isso faz a diferença total, quando você é você ali na rede social, né? Então, você tem o perfil de ser mais calma, a Andréa já é mais enérgica, mais agitada, né? E eu acho que isso faz total diferença, porque as duas são nutricionistas, né? É lógico que vocês podem falar um pouquinho mais, que a nutrição tem várias áreas, né? Isso. Cada uma segue, não sei se vocês seguem áreas diferentes aí, Mesma área, a mesma, mas com perfis diferentes, e vocês vão estar abrangendo públicos. Cada público tem sua identificação, né? É. Isso é importante. E outro ponto que eu queria trazer, que eu acho que é bem importante nesse cenário aqui, é que vocês iniciaram já nas redes sociais a Andréa de uma forma mais espontânea, porque é dela. Eu acho que isso está dentro dela, ela gostava de fazer isso, fazia parte do seu dia a dia, e você estava contribuindo para as pessoas do seu dia a dia, que as pessoas gostam de acompanhar. Isso, gosto. Né? Gostam de Gosto acompanhar. muito. E você, como profissional, querendo ou não, você trazia dicas. A Letícia já deixou claro que fazia isso, né? Ela ainda não era profissional, Isso. era aluna, mas o que ela já estava aprendendo na sala de aula, ela já estava... tava trazendo. E ela já foi criando um caminho ali. Hoje, vocês já estão profissionais. Eu já abri o perfil das duas e vocês estão dentro da pesquisa, porque disse que... Stalkeou. Já stalkeei. A André eu já seguia, né? Conheci e tudo mais. E acompanhando também agora a Letícia. E dentro de uma pesquisa desses influenciadores, que eu estou dizendo que o Brasil é o segundo país que tem maior número de influenciadores, eles contabilizaram que era a partir de 10 mil seguidores, você já considera-se um influenciador. A Ju tem mais de 30 mil, tá? Já verifiquei isso. Isso é importante. Então, vocês hoje estão como uma referência. Então, a referência de conteúdo na área de vocês influenciando pessoas. E hoje eu percebo, tanto em uma como na outra, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é que funciona a questão hoje de construção de conteúdo para a rede de vocês. Vocês têm um planejamento para, vamos dizer assim, publicar isso nas redes sociais? Como é que funciona isso? Tem um profissional da área atuando junto com vocês? Alguém dá uma contribuição? Ou são vocês mesmos que fazem tudo? Queria ouvir um pouquinho sobre isso. Estou rindo aqui, né? Porque eu não tenho, tá? Eu já tentei ter no começo, eu queria ter alguém de marketing e tal, teve uma época que eu achei essa necessidade, e aí foi me passado todos os scriptzinhos das coisas que eu tinha que fazer. E aí eu não dei conta, né? Aí eu disse, não quero assim, né? Aí passei um tempão eu mesmo preparando no Canva né? Fazia lá, do meu jeitinho. E depois eu disse, não, isso aqui tá ficando feio. Via cada um lindo, eu disse, aqui eu preciso, né, fazer algo diferente. E aí, pronto, aí foi quando eu tenho uma ex-aluna que trabalha comigo, que é muito boa nessa área também, né, e trabalha comigo, e aí eu contactei com ela para eu passar a minha ideia, eu passo a minha ideia,
escrevo o texto, passo a ideia e ela prepara no padrão, né, os slides, os posts que tem que vir com algo escrito, tá? Apesar que a gente nota hoje que as pessoas gostam muito mais quando é vídeo. Sim, o vídeo ele Né? O tem vídeo mais gasta engajamento, né? muito mais, o vídeo, né? E aí, hoje, eu não tenho nenhuma programação, para ser bem sincera. Hoje em dia, eu não tenho mais. Você faz de forma espontânea, De então. forma espontânea. Às vezes eu digo, eita, não tem nada hoje no feed, tenho que criar alguma coisa. Mas, assim, eu não estou com nada direcionado. Eu vou... Engraçado, já eu não funciono. ela é diferente. Por isso que eu Por isso eu queria ouvir, eu queria ela é ouvi-las. totalmente diferente. Então, o meu é assim. mais eu tenho. pragmática. Ela é bem organizada nisso. De organização. É, e ela é. saber, eu fico mais tranquila, em paz, quando eu Isso. sei o que vai ter. Então, hoje eu tenho esse compromisso de um post por dia. E eu não sou eu que faço tudo, né? Todos. Eu tenho uma profissional social media que me ajuda na distribuição do conteúdo. Ou seja, ela planeja junto comigo os temas que a gente vai falar. Então, essa semana a gente vai falar sobre isso. Então, vão ser 3 vídeos, 2 posts, uma foto pessoal, sabe? Segue meio aquela regrinha do marketing digital mesmo, né? Isso, é. E aí, eu passo os conteúdos coisa. em forma de texto, ela organiza, passa para design, que eu tenho uma design também que faz. Mas a maioria é por vídeo. O vídeo sou eu mesma. Cara, não tem jeito, né? Eu gravo. Mas eu prefiro ter. E eu, assim como a Andrea falou, que ela não funciona dessa forma, mas eu não consigo dar conta de tudo e a gente tem que delegar, né? Porque Isso. sempre vai sobrar tempo para eu me concentrar em outras coisas. Então, eu prefiro mais tempo para estar ali nos stories, que é a minha captação principal hoje em dia de pacientes, Eu ia perguntar isso. do que está no O offline feed, da cadê? criação do Isso, vídeo, né? porque Isso. Não faço não mais, Ainda mais se você já tem uma trava. Às vezes dá uma trava sem explicar, então eu prefiro ter gente me ajudando com isso. Então, hoje em dia é basicamente isso, uma profissional social media e uma design que faz as artes. Mas, tá, pelo que eu percebi, pelo que eu tô conhecendo você agora, que eu tô conhecendo você pela primeira vez, eu percebi que é você ali. Mesmo você tendo acompanhamento profissional, Sou eu. é você. E tudo. Os meus braços Para entregar um conteúdo profissional, para entregar Ela passa a um ideia planejamento. e ele vai organizar aquele efeito, né? que o que está escrito sou eu que escrevo. Eu sei se você pegar uma foto assim, aleatória, uma legenda aleatória, dizer, foi você que escreveu isso, eu vou saber que fui eu que estava ali naquele perfil. Porque a gente vê muito isso. A gente falou sobre Isso. você se inspirar em pessoas, mas tem gente que não usa Copia e inspiração. cola. Tem gente que usa o Ctrl+C. Mas isso estão falando acontece muito. Copia o que você copiou lá, entendeu? E vai botar no post dele, faz outro post e copia a mesma coisa que você copiou. Já aconteceu isso. E as pessoas... Engraçado que chega em você. Então, as pessoas enviam para você. As pessoas enviam para mim. Olha, esse post aqui tá igual ao seu. A mesma escrita. Já aconteceu de algumas vezes. Eu simplesmente vou lá e bloqueio a pessoa. Ou então, simplesmente vou lá e falo. Olha, isso não é legal. Você pode se inspirar. Mas, poxa, até para sua vida profissional, toma como dica aí, né? Não copia. Post, né? Dá os créditos da doutora, não é isso? Olha, você pode gerar um conteúdo. Mude as palavras. Mas eu posso repostar. Postar o seu conteúdo do feed, botar no meu story, porque eu achei interessante o conteúdo dela. Então... A minha filha, uma vez, pegaram as fotos Legal, eu acho massa. dos pacientes da Janine e postaram no outro. Pegaram as fotos dos pacientes dela, que tinha algumas histórias que ela contava, e postaram como se fossem pacientes de outra pessoa. Entendeu? Aí acho que a gente está entrando já em outra área outra da área. rede. Não, mas que é importante trazer que Não, acontece. As redes sociais não é só o ganha, né? Que está trazendo aqui para vocês. Tem essa outro lado que a gente tem que ter esse cuidado. E eu estava vendo que a gente está tipo na Web 3 agora, né? A gente passou pela Web 1, que é mais ou menos... Eu não sou muito da área, mas vou falar da área da web mesmo. Assim. Sei. É quando surgiu a internet, especificamente. A Web 2 é quando a gente tava aqui, tipo, falava... A gente tem mania de falar. Então, eu falei que eu ia comprar um sapato, já tá aparecendo esse sapato aqui pra mim. Acontece isso com vocês? Não acontece? Né? E a Web 3, ela já veio evoluindo com esse propósito da segurança. Isso. Então, o cuidado, né? Então, a questão da LGPD, de dados, entre outros. Então, a gente já tá entrando nessa seara agora, que eu acho que é fundamental para essa área tão grandiosa que a gente tá vivendo. Eu
a fala de vocês mostra, e o posicionamento de vocês também nas redes sociais, o quanto é importante estar, eu acho que deixa muito claro isso, né, Tem que professor estar, Victor, aqui? tem que estar. Estar dentro das redes sociais, Tem que estar. a responsabilidade, isso aqui também ficou muito claro nas duas, do que vocês transmitem. Né, a responsabilidade do conteúdo que você passa, a credibilidade, do que é sério, do que é real. E o principal, vocês estão ali presentes. O DNA de vocês está ali presente. Isso. A essência de cada um, isso é muito importante. E a Letícia fez SESMAC, foi isso, Letícia? SESMAC, isso mesmo. Me formei em 2021, foi presencial até 2020, né? E depois entrou um aninho aí da pandemia. Acho que foi importante para você, Letícia, esse ano da pandemia, né? Foi o start dela. Ela aproveitou bem. Naquele momento, tá... Peguei e surfei na onda. Mas mesmo no online, não perdeu a qualidade do SESMAC, né? A gente tinha aula todos os dias, com presença, com câmera ligada, com tudo. E assim, os profissionais, né, que fazem, os professores incríveis, professores muito atualizados, porque eu também tinha uma ideia. Nutrição foi a minha segunda formação, né? Eu lembro quando você chegou. A gente foi conversar, inclusive antes de eu entrar. Foi. Você foi uma das pessoas que me encorajou a entrar no curso. Porque eu já tinha uma formação, eu ficava, aqui de novo, mas meti as caras e fui. E aí eu tinha aquela ideia, até por já seguir pessoas nas redes sociais também, né? Porque eu sempre gostei da parte da nutrição. Algumas pessoas falando, você tem que estudar por conta própria, porque muitos professores vão falar aquela coisa de que, sei lá, a cadeia alimentar ali, né? A pirâmide alimentar. Mais carboidrato, 60% carboidrato. Eu esperava que fosse isso que eu fosse ver na aula, né? Porque era mais antigo e tudo mais. E não, temas atualizados, professores muito atualizados. Então, eu gostei bastante, assim mesmo, da minha formação do SESMAC. Foi bem diferente, inclusive, até da minha própria responsabilidade, da minha primeira formação, que foi numa universidade federal, do que numa universidade particular. Então, eu notava que os professores ficavam realmente bastante em cima do pé das pessoas que também queriam, né? Porque não adianta ficar só no pé se o aluno não quer, né? E o online permaneceu o mesmo padrão, assim. Então, eu amei, assim, estudar o SESMAC. Só não vou entrar numa terceira gratuita. Quem sabe é essa? Sente no seu... quem sabe? Quem sabe? Não, ela já está se preparando para ser palestrante. Ela tem um conteúdo muito forte. Quem vai buscar a sua rede social vai encontrar muita informação de qualidade, não é isso? E vou evoluir muito ainda. Ela está fazendo... As pessoas acham que, nossa, já está muito bom e tudo. Não, eu estou em constante evolução. Perfeito, Letícia. Está se preparando aí para ser uma grande palestrante. Dona Andréia, é uma preocupação nossa em relação aos projetos. Os professores sempre trazem algumas ideias, não é isso, professor Aida? Então, eu queria saber se tem algum projeto voltado ali para a nossa nutrição, diferenciado pelo SESMAC, no curso de nutrição, a qual tem esse momento para essa conversa a respeito do comportamento social, se todas as aulas fazem parte também desse contexto de informar esse aluno, né, que de uma certa forma tem que se preocupar com esse comportamento no mundo da internet. Particularmente, hoje, como eu estou no 7º período de nutrição hoje, né? Então, eu estou acompanhando os alunos do 7º período de nutrição e, particularmente, quando eles estão comigo nesse momento, eu tenho trabalhado muito essa parte de carreira profissional, né? Isso eu tenho tido muito cuidado de alertar eles com relação a isso. Mas acredito que a gente precisa evoluir. Isso precisa começar lá atrás, tá? A gente já está em conversa, né, com o curso, a gente senta e conversa já para que a gente possa, né, dar uma retomada e trabalhar isso desde o início, para que a gente consiga mudar mais, né, esse perfil. Né, para os alunos terem essa visão de que é lá dentro que ele está na vitrine. Essa vitrine precisa estar bem explicada para ele, entendeu? Mas a gente tem tentado lá no curso mostrar cada vez mais isso para o nosso aluno. Agda? Conversa muito boa. Você que nos assistiu no YouTube, ouviu no Spotify, propague esse conhecimento, porque hoje, Fala aí SESMAC inaugurou com chave de ouro. Esse primeiro episódio da segunda temporada foi riquíssimo e com 2 pessoas maravilhosas. Vamos fazer o nosso brinde, né? E agradecer a vocês. Valeu! Obrigada pela participação, foi muito rico e eu acredito que vocês trouxeram muitas informações, vão influenciar mais pessoas e ajudar muitas pessoas que estão querendo construir a sua carreira aí no digital, nas redes sociais. Contem conosco. Essa é a ideia, né? Aqui, 50 anos iluminando histórias.